Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de física dentro de cinemática e espaço-tempo. Nós vamos agora trazer a definição de distância percorrida que a gente utiliza a letra D para fazer menção, para identificar, né, essa grandeza. Mas antes disso, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e principalmente se inscrever no nosso canal. Porque se inscrevendo no nosso canal, você ajuda, né, a gente a crescer aqui dentro do YouTube, e o YouTube nos libera ferramentas, né, que é proporcional à quantidade de inscritos, né. Bom, sem mais delongas, né, voltando aqui na apresentação, então a distância percorrida AD, ela é a grandeza física que indica o quanto o móvel efetivamente percorreu em dois instantes. No primeiro momento, isso pode levar a interpretar que está relacionado com a mesma definição de deslocamento que nós fizemos, deslocamento escalar, que nós fizemos no vídeo anterior. Só que não. Né? O que acontece? Né? Já até comentei isso como exemplo, né? Eu tenho falado, né, eu tenho dado como exemplo que eu estou em São Paulo e o sentido positivo para mim é São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Então, digamos que eu começo a viajar para o Rio de Janeiro e, num determinado momento, por exemplo, numa cidade intermediária, Taubaté, eu pego e entro no posto, né? E depois, quando eu volto para a viagem, eu pego a saída errada e começo a voltar para São Paulo. Então, o que acontece? Se eu olhar em termos de posição, né, que é o ΔS, S2 menos S1, que a gente viu na aula anterior, vai dar um resultado diferente. Porque eu vou estar, né, no primeiro momento eu estou mais longe da origem, que é São Paulo, né, Taubaté, e de repente quando eu percebo que eu estou voltando para São Paulo, eu andei 50 quilômetros no sentido de São Paulo. Então, em termos de posição, vai ser diferente em relação ao quanto que eu andei de verdade, considerando que eu estava em São Paulo. Né? Então, é nesse sentido que é a diferença, né, dessas duas grandezas. Então, se há inversão, não há inversão de sentido, aliás, o que vai acontecer? A distância percorrida D, ela vai coincidir, né, com o módulo da grandeza deslocamento escalar ΔS. Por que a gente está falando módulo? Porque o ΔS, a gente viu na aula anterior que o ΔS é S2 menos S1. E se eu estou tendo um movimento retrógrado, significa que eu estou no sentido oposto, né, positivo, pensando em x, positivo é para cá, né, e o meu movimento é no sentido negativo. Então o S2, quando eu faço S2 menos S1, eu vou ter um valor negativo aqui. Então a gente até falou isso, né, no finalzinho do vídeo anterior, que o ΔS negativo significa movimento retrógrado. Já em termos de distância percorrida, não importa se eu estou percorrendo no sentido positivo ou negativo, importa o tanto que eu andei de fato. Então, dentro desse exemplo que eu falei, eu saí de São Paulo, fui até Taubaté, vamos dizer que é 150 km, não sei, mas faz de quanto que é, e aí eu voltei 50, né? Então eu andei de fato 150 mais 50 no sentido oposto, então eu andei 200 km. Mas em termos de posição, se eu considerar São Paulo 0 e depois 50, né, eu andei 150 e voltei 100, eu vou estar a 100 km de São Paulo. Mas na verdade eu andei 200 e não só 100. Né? Essa é a diferença dessas grandezas. Né? Então, pensando nessa situação aqui, né, eu estou na posição inicial, né, no no T1 eu estou com S igual a 4 metros. No T2 eu estou com S2 igual a 9. Então o meu ΔS foi de 5 metros, ou seja, a variação da posição foi de 5 metros, e a distância também foi de 5 metros também. Né? Então, como é um movimento no sentido, né, no mesmo sentido, né? Então tanto faz, né, eu ser no sentido, como não está tendo inversão, né? Então se eu estou tendo movimento no sentido positivo ou só no sentido negativo, a lógica vai ser a mesma aqui. Eu teria percorrido os mesmos 5 metros. Nesse outro exemplo, já fazendo um sentido retrógrado, né? No T igual a 1, eu tenho S igual a 9. No T2 igual, no T2, né? Para o S2 eu estou a 4, então eu tive um ΔS de menos 5, significa que a minha posição ela está mais próxima da origem, em 5 metros, mas a distância percorrida que eu andei de verdade é 5 metros.
né? Então é isso que eu estava comentando ali. Então quando há inversão, a distância percorrida ela vai ser a soma dos deslocamentos parciais em cada sentido. Então nesse outro exemplo aqui, o que acontece, né? No primeiro momento, eu saio dessa posição A, chego na posição B, e na posição B eu volto para a posição C. Quanto que eu andei de fato? Bom, em termos de ΔS foi 7 metros. Mas em termos de o tanto que eu andei na verdade foi 9 metros. Foi 7 num sentido, depois 2 no sentido oposto. Então, que seria aquele exemplo que eu comentei agora há pouco de eu estou fazendo uma viagem para o Rio de Janeiro, e aí lá em Taubaté eu andei 150 quilômetros, e aí eu pego o caminho errado, eu ando 50 quilômetros quando eu percebo que eu tenho que voltar, né, pegar o retorno para voltar para o sentido oposto, né? Então eu andei 150 no sentido Rio de Janeiro, depois eu voltei 50 no sentido São Paulo, então eu andei 200 quilômetros, e se eu for fazer em termos de ΔS, eu estava no primeiro momento ΔS na posição 0, e no segundo momento, ΔS no 2, né, o S2, eu estaria na posição 100. Então, em termos de ΔS, eu teria ΔS 100, mas, na verdade, eu andei 200 quilômetros, né? Então, essa que é a diferença entre distância percorrida e o ΔS, que é em relação às posições, né? Então, ΔS tem positivo e negativo, e distância percorrida, o D, só tem positivo. Não faz sentido eu falar em distância percorrida negativa, né? Então fica aí a dica, né? Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.